hoje, né? E depois vieram os alquimistas, né? Então, os alquimistas no Ocidente, eles queriam, eles procuravam a pedra filosofal, que eles achavam que seria, vamos dizer assim, a pedra da longevidade, né? Eles criam o conceito de matéria-prima, né? Então, matéria-prima nós utilizamos até hoje, na verdade, a gente chama de insumos. Então, eles criam um conceito de matéria-prima, que significa substância primeira, né? Então, se a substância primeira é a primeira substância que entra na produção do remédio, né? Então, a matéria-prima corresponde ao caos, formado a partir de 4 elementos, né? No caso, a água, o fogo, a terra e o ar. Mas esses 4 elementos encerrariam mais um, o quinto, que tornaria possível extrair a perfeição, o ouro, daquilo que é imperfeito, né? Então, essa quinta essência seria a pedra filosofal. E aí os alquimistas, eles fizeram vários experimentos, alguns experimentos muito malucos, né? Mas com esses experimentos muito doidos, eles acabaram produzindo, né, vários remédios, várias substâncias químicas, né, que contribuíram enormemente, né, para a fabricação dos remédios de hoje e muito mais também para a química que nós conhecemos hoje, né? Então, o laboratório do alquimista, ele é um antepassado dos laboratórios químicos da atualidade, né? Então, ele já tem, vamos dizer assim, o pilão que nós utilizamos, né? O Erlenmeyer, o Becker, várias das vidrarias que nós temos hoje também foram criadas pelos alquimistas, né? E nessa época, a ciência ela era divulgada para todos, né? Então, todas as pessoas elas tinham um certo conhecimento, né? Da, do, em relação aos medicamentos, em relação a outras coisas que era a ciência daquele tempo, né? E aí depois no Ocidente teve a invasão dos bárbaros, aumentou a médica, e aí aconteceu um fato que começou a tirar, né, tirar não, vamos dizer assim, esse conhecimento que era descoberto, né, pelos alquimistas ou pelos filósofos, ele deixou de ser divulgado entre o povo, né? E esse conhecimento ele foi para os conventos, né? Então, os conventos, eles levaram aquelas bibliotecas, aquele conhecimento todo para dentro do convento, né? Para salas específicas. Esse conhecimento da cura, ele passou a ser dos médicos, né? Então passou a ser uma ciência médica, né? E os remédios, eles começaram a ser classificados entre antidotários, que eram aqueles que eram usados para tratar, que seriam os antídotos, né, contra algumas doenças, e os formulários, que seriam as formulações, né? E aqui, como houve essa separação, então, quem estava dentro do convento, ele tinha acesso a esses novos conhecimentos, né? E quem estava fora do convento, ele já não tinha mais acesso a esse conhecimento novo,
que foi gerado, né? Mas ele continuava com aquele conhecimento antigo, né? Que hoje a gente pode pensar que é o conhecimento que as nossas benzedeiras e as nossas curandeiras, parteiras têm, né? Os raizeiros, os herveiros, né? Que eles tratam as doenças com garrafadas, com chás e também com aquele ritual, né, antigo que a gente imagina lá desde o início, né, daqui a gente falou das penitências, que sempre leva um pouco do ritual da crença, né, de você benzer, de rezar, né. Então, hoje a gente critica as benzedeiras, a gente tem pessoas que criticam, né, acham graça das garrafadas, né, mas as garrafadas e esses rituais das benzedeiras é a ciência daquele tempo, né, que permaneceu de geração em geração, né, foi passado de geração em geração. E aí, depois de 1712 a 1786, né, lá, quer dizer, na Sicília, aí já vem para a Europa, né, Frederico II, que viveu nos anos de 1712 a 1786, ele baixou um decreto, né, e que ele institui, né, já separa oficialmente a profissão de médico do farmacêutico, né? E até então as profissões elas andavam praticamente juntas, né? E data dessa época o primeiro juramento dos boticários de Basileia, né? Então foi o primeiro juramento que a gente pode pensar assim do farmacêutico e a primeira ordenação regulamentadora do exercício da profissão de farmacêutico. Então, é uma profissão relativa, embora seja bem antiga, oficialmente ela é mais recente, né? E os europeus do século XIV, né, eles já começaram a se preocupar com a quarentena, né, porque surgem as grandes epidemias de peste, e eles observaram, então, que os pacientes que estavam acometidos por essas pestes, eles deveriam ser separados dos demais, né? Então, surge essa ideia de quarentena que hoje é bem atual, né? Nós estamos em distanciamento social, mas as pacientes que têm COVID, eles estão em quarentena, né? Então, eles estão separados, né? E eles começam a se preocupar tanto com as preparações do medicamento e também com a conservação dos medicamentos. Por quê? Porque a população aumentou, tinha peste, então eles, como muitos desses medicamentos eram à base de plantas e de partes de animais, eles precisavam coletar uma quantidade maior desses materiais e precisavam conservar esses medicamentos de alguma forma, né? Então, isso foi descrito em alguns livros, e um deles eles chamaram de farmacopoeia, né? Que seriam os primórdios das nossas farmacopeias, que, na verdade, elas orientam, né, o controle de qualidade dos medicamentos que nós temos hoje, né? Então, aqui surgem as primeiras farmacopeias, né? E com o passar dos tempos, né, ali já em 1500, mais ou menos, com o surgimento da descoberta da América,
viveu o Paracelso, que vocês também vão ouvir falar muito deles, né? E eles criam um conceito de iatroquímica, né? Então, eles já dizem, né, que compete à química produzir os remédios contra as doenças. Então, a gente já começa a ter o conceito de química, né? Então, eles já começam a ter o conceito de que são algumas substâncias químicas, né, que atuam contra as doenças, por quanto os fenômenos fisiológicos são essencialmente de ordem química. Então, eles já começam a ter um conceito, né, de que o que acontece no nosso organismo, ele acontece devido a reações químicas, né? Deve-se extrair das drogas, aí nesse caso, drogas, eles significam as partes secas das plantas ou partes de animais, os seus princípios ativos, né? Então, aqui já começa a ter esse conceito de que existe alguma substância ativa nas plantas que pode ser utilizada como remédio e que seria interessante nós extrairmos essas substâncias, né? E surge também a teoria dos signos, que é tudo quanto é criado pela natureza é por ela configurado, de acordo com a essência da virtude que lhe é inerente, né? Então, eu pergunto para vocês, o que seria essa teoria das essências? O que vocês imaginam? Poderia ser. Tipo que é meio tratado na homeopatia, a questão da força vital, que cada um teria sua força vital, e aí quando essa força vital está em desequilíbrio, você tem algum tipo de enfermidade. É um pouquinho disso, mas vamos ver aqui, peraí. Então, é a teoria dos signos. O que mais? O que vocês acham? Seria algo mais espiritual. Então, vamos supor assim, vocês já viram os formatos das folhas? Sim, as folhas têm formatos diferentes. Vocês já viram folhas com formato de coração? Então, eles viam uma folha no formato de coração e imaginavam que essa folha poderia ser utilizada no tratamento de doenças de um órgão que tem esse formato de coração. Qual é o órgão? Coração, né? Então, a gente tem o feijão. O feijão, ele tem formato de quê? De que órgão? Do rim. Então, eles imaginavam que o feijão poderia vir a ser utilizado em doenças renais, né? Então, eles olhavam para o formato da planta, né, da raiz, da folha, da flor, né? E faziam a correlação, né, com os órgãos que eles conheciam, né? Então, eles achavam que a natureza já indicava isso, né? A própria natureza já poderia mostrar para nós o que ela poderia, como que nós poderíamos tratar as doenças, né? E agora, já mais recente, então, no século XVII, surgiram, a química teve um avanço muito grande, né? Eles já começaram a fabricação de medicamentos químicos, né? E contribuiu positivamente para o desenvolvimento do que um dia viria a ser a indústria de medicamentos, né?
aqui a população ela já havia crescido, já você preparar as formulações individuais já era um trabalho muito grande, eles já não davam conta, então eles passaram a fabricar numa escala um pouco maior, né? E eles começaram a se preocupar também com o controle de qualidade dos medicamentos, né? Então, foi criada nessa época, por Boyle, a química analítica, né? Com certeza era bem rudimentar, devia ser a base de colorimétrica, né? Que eram as técnicas que eles tinham na época, né? E a química analítica, ela é o primórdio do controle de qualidade que nós temos hoje, né? Então, os farmacêuticos, né, e os químicos, eles tiveram uma grande importância nesse momento, né? No século XIX, a gente já teve uma contribuição maior dos europeus, né? Conhecimento da química aumentou muito, eles já começaram a fazer experimentação em animais, então, para tentar explicar como que essas drogas atuavam, né? As observações, elas começaram a ser sistematizadas, então já está bem mais próximo da ciência, da metodologia que nós conhecemos hoje. E aí, algo muito importante, uma descoberta muito importante, que deu um salto muito grande na produção também, na história dos medicamentos, foi o princípio de Chile, né, que ele isolou por cristalização os princípios ativos das drogas, né? Então, eles conseguiram isolar as substâncias puras, e as primeiras substâncias, né, isoladas foram morfina, estricnina e a quinina. Elas são alcaloides, né, e os alcaloides, eles têm grupamentos aminas, terciárias ou quaternárias, rapidamente pelo organismo, e elas têm, esses grupamentos aminas, eles são muito parecidos com os neurotransmissores, né? A acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, e devido a essa semelhança na estrutura, né, existia uma interação com os receptores muito grande, e aí essas substâncias, elas eram ativas, né? Então, uma das primeiras marchas, que a gente chama de marchas de isolamento, né, de grupos químicos, foi justamente essas dos alcaloides. Então, se nós fizermos um levantamento hoje, os alcaloides são os mais estudados, né, e a gente conhece mais estruturas químicas isoladas, justamente por isso, por ter sido a primeira rota criada, né, por essas substâncias terem uma atividade muito grande, né, sobre o sistema tanto nervoso central quanto periférico, né? E nessa época também eles inventaram a seringa hipodérmica. Então já começou a se ter a administração, né, na verdade, a administração intravenosa, ela já surgiu antes das seringas hipodérmicas, né? Mas isso facilitou muito a administração dos medicamentos, né? Então, nessa época, teve uma revolução muito grande na terapêutica, foi uma nova era na farmacologia e também na produção dos medicamentos, né? Então, os europeus, eles contribuíram muito para a indústria, né? Surge, então, também no século XIX, as primeiras fábricas, os primeiros laboratórios industriais,
né? E eles surgem por quê? Eles surgem para atender às novas demandas, né? Os medicamentos, eles começam a ser fabricados em fábricas, né? Então, se antigamente eles eram feitos lá nas boticas, nas farmácias, né? A demanda agora ela é bem maior, como a gente já tem as substâncias isoladas, né? Surgem, então, os primeiros laboratórios que antigamente eram das, ou eram das farmácias ou eram das universidades, agora eles passam a ser indústrias, né? Então, os laboratórios industriais e universitários, eles se dedicam à investigação científica e contribuem para o desenvolvimento das ciências, né? Surgem também os primeiros laboratórios escola, e o primeiro deles foi na Alemanha, criado por Liebig, e o Kekulé, que ele começa a empregar as fórmulas, ele emprega fórmulas desenvolvidas baseadas na química orgânica, né? Porque nessa época ele já descobre, né, que o benzeno, né, o anel aromático, que foi descoberto através de um sonho, né? Eles já começam a ter ideia dessas estruturas, né? E desenvolvem bastante a síntese orgânica, né? Então, com a síntese orgânica, você pode produzir uma quantidade bem maior, né, daquela substância, e aí colocar nos produtos farmacêuticos em forma de cápsula, comprimidos, e eles acreditavam, então, que isso poderia curar melhor as doenças, até porque você tinha era mais concentrado, né? E aí a gente se pergunta, né, como é que surge a profissão farmacêutica no Brasil, né? Então, a, o Brasil foi descoberto em 1500, né? E aí, em 1580, veio a Companhia de Jesus, né? Que nós tínhamos Tomé de Souza, que comandava, né? E ela tinha como missão catequizar os índios, né? Então, eles conheciam o Brasil tudo, mas eles não conheciam as nossas plantas, né? Então, eles trouxeram de Portugal as boticas, né, portuguesas. Eles tratavam as doenças aqui do Brasil, né, com os medicamentos que eles conheciam lá em Portugal, né? Só que essas plantas que eles traziam de Portugal nem sempre elas tratavam as doenças nossas daqui, que é a malária, né? Então, essas primeiras boticas, elas só atendiam os doentes, elas descreviam as formulações, tinham seus processos de manipulação, e elas também forneciam as plantas aos pacientes, e tudo isso vinha de Portugal. No momento que eles observaram que alguma dessas plantas não faziam efeito para as nossas doenças, eles começaram a observar também nos índios e viram que os índios, eles tratavam as doenças, né, por exemplo, como a malária, e que com plantas, né, no caso era uma raiz, que é a quina, e hoje um dos derivados da quina é a cloroquina, né? A quina, ela chegou a ser exportada para a Europa, porque como os portugueses eles vinham para o Brasil e muitas vezes retornavam para a Europa com a malária, eles tinham que ser tratados da malária lá, e lá não tinha, né, medicamento para tratar malária. Então, eles traziam, né, levavam a quina para a Europa, né?
Então, os primeiros medicamentos, eles eram distribuídos, né, por essas boticas, né, e aí o regimento de 1774, ele proíbe a distribuição de drogas e medicamentos por estabelecimentos não habilitados, né. Então, vocês veem aqui que eles já começam a se preocupar, né, com o que a gente pode pensar hoje em relação à vigilância sanitária e à fiscalização, né? Então, esse regimento, ele cria a figura do profissional responsável, né? Eles cria a fiscalização sobre o estado de conservação das drogas, né? E dos vegetais medicinais, né? Então, dessa época, a gente já pode ver, né, que a gente tem o profissional, que seria o profissional farmacêutico, responsável, né, pela produção e pela distribuição dos medicamentos. E esse profissional, ele era fiscalizado, né? E agora nós vamos resumir, eu fiz um pequeno resumo em relação ao ensino da farmácia, né? E depois em relação à profissão farmacêutica, tá? Então, o ensino da farmácia, ele iniciou aqui no Brasil em 1808, com a vinda de Dom João VI, então a corte de Portugal, ela veio aqui para o Brasil, né? Ficou na Bahia, aqui no Rio de Janeiro, e eles criaram, então, os estudos médicos no Hospital Militar da Bahia. Então, já tinha um primeiro hospital, né? E esses estudos médicos, eles viam principalmente o ensino da anatomia, o ensino da cirurgia e dos princípios elementares da matéria médica e farmacêutica, né? Então, a matéria médica, ela visa mais a propedêutica, né, que é você fazer anamnese do paciente e ver quais são as doenças, o diagnóstico, né? E os principais medicamentos, então, indicados para o paciente. E para o farmacêutico ficou, então, aquela parte do preparo, né, das formulações e dos medicamentos, né? Em 1832, então, foi institucionalizado o ensino farmacêutico, então já se separou da medicina, né? Em 1839, 7 anos depois, foi fundada a primeira escola de farmácia, que é a Escola de Ouro Preto, né? Que hoje faz parte da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Somente em 1963 que o MEC ele criou, né, elaborou o primeiro currículo mínimo para os farmacêuticos. Ou seja, o que significa esse currículo mínimo? Então, as disciplinas, ele envolve o perfil do farmacêutico, as habilidades que o farmacêutico precisa ter, né? E quais são as disciplinas ou os temas que é necessário se ter na faculdade, né, ofertado para se formar um farmacêutico, tá? Em 1969, então, foi criado o currículo mínimo diferenciado para farmacêutico bioquímico e farmacêutico industrial, né? Com o passar do tempo, depois, nós tivemos também o currículo mínimo para farmacêutico bioquímico, farmacêutico industrial, e aí separado em indústria de medicamentos e indústria de alimentos, né? Em 2002, então, o MEC ele lançou as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em farmácia, e aí o curso de farmácia, ele deixa de ser separado, assim, você tem um currículo diferenciado por farmacêutico bioquímico, farmacêutico industrial, e o farmacêutico ele passa a ser generalista, né? Então, quando eu fiz farmácia, eu fiz 3 anos, eram 3
3 anos e meio, você se formava farmacêutico, e dessa forma você podia atuar em farmácias hospitalares ou farmácia de manipulação, ou farmácias de dispensação, né, em drogarias, e depois nós fazíamos também 1 ano, eu fiz 1 ano e meio, né, de farmácia industrial. Então, era um estudo mais voltado para a indústria, né, com estágio, tudo separado. Então, hoje, o currículo de vocês é um currículo generalista, né? Vocês veem de tudo um pouco, tá? E aqui, de forma resumida também, como que se ocorreu, né, a história um pouco da profissão farmacêutica, os principais marcos históricos, né? Então, em 1931, nós temos o decreto de 19.606, que institui a profissão farmacêutica e o seu exercício no Brasil, né? Então, a gente tem oficialmente o profissional farmacêutico e também as áreas de atuação do farmacêutico, o que o farmacêutico pode, o que ele não pode fazer. Na década de 50, nós tivemos a tragédia da talidomida, né, que muitas mulheres grávidas fizeram uso dela, ela era utilizada contra o enjoo, e muitas crianças nasceram com uma deformação, porque ela causava teratogenicidade. Nessa época, então, se deu mais atenção à segurança dos medicamentos e a gente inicia a farmacovigilância, né? Inicia-se também a obrigatoriedade dos ensaios toxicológicos antes de se lançar um medicamento no mercado, né? E aí, como a gente está vendo, farmacovigilância é mais uma área de atuação do farmacêutico, né? E a farmacovigilância, ela ocorre, né, depois do lançamento, né, do medicamento no mercado. Então, quando a gente tem os ensaios clínicos, eles são feitos em 300 pacientes, então muitos efeitos colaterais e tóxicos não são observados. No momento que você lança no mercado, são milhões de pessoas fazendo uso, então alguns efeitos colaterais muito raros ou efeitos tóxicos muito raros, eles aparecem, né? Então, esses efeitos, eles devem ser relatados ao médico, né, que vai relatar também lá na vigilância, né? Então, a gente tem a farmacovigilância, que também é uma área de atuação do farmacêutico. Em 1970, eles já preconizam que o farmacêutico, cada farmácia teria que ter um farmacêutico responsável, né? Ou a indústria. Então, eles instituem a responsabilidade técnica do farmacêutico, e esse farmacêutico ele teria que estar inscrito, né, no Conselho Regional de Farmácia na sua área de atuação, né? Então, que são do Rio de Janeiro, seria do CRF do Rio de Janeiro, quem é de São Paulo, CRF de São Paulo, né? Em 1971, houve um avanço muito grande para a indústria farmacêutica, principalmente a nacional, que foi a criação da Central de Medicamentos, conhecida como CEME, que era responsável por regular a produção e distribuição de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos. Aqui ganham força, né, os laboratórios farmacêuticos nacionais, né, e os oficiais, né? Então, a gente tem os laboratórios do Exército, o laboratório da Marinha, da Aeronáutica. Nós tínhamos também o LURA, que é da UF, né? Então, vocês forem na faculdade de farmácia, vocês vão ver lá, bem grande, né, escrito Laboratório Universitário Rodolfo Albino, né? Então, ele também foi um laboratório oficial
e nessa década de 70, 80, o Lula produziu medicamentos que eram distribuídos, né, gratuitamente. Tá? Então, isso deu um salto muito grande para a indústria farmacêutica brasileira. A SEMI, ela também tinha um projeto muito interessante, que era o projeto de pesquisa na área de plantas medicinais, né? Então, a ideia era se ter o estudo de toda a cadeia produtiva, né, de um medicamento fitoterápico, tá? Então, tinha os ensaios, desde os ensaios agronômicos, passando pela parte química, né, de conhecer as substâncias químicas existentes na planta, os ensaios pré-clínicos feitos em animais de laboratório, a parte de formulações, os ensaios clínicos e também a parte de farmacovigilância, né? Duas plantas assim que tiveram um estudo bem completo, a gente teve a pata de vaca não, desculpa, a espinheira santa e a embaúba. A espinheira santa ela foi bem estudada para atividade anti-úlcera, o tratamento de gastrite, e a embaúba, que também chegou a ensaios clínicos, ela era mais indicada para tratamento da hipertensão, né? Inclusive, os mecanismos de ação foram estudados, né? E eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização em Recife, que era de farmacologia de produtos naturais, sem uso de equipamentos, né? E lá, na época, nós fizemos alguns desses ensaios em animais, né? A gente fez o ensaio com a espinheira santa, fizemos com a espinheira santa e depois tinha mais uma outra planta que nós, alunos do curso, fizemos os experimentos, né? E aí, em 1988, foi criado o SUS, né? E com a vinda com a criação do SUS, a SEMI ela foi extinta, né? Então, o SUS é no papel, um dos projetos mais avançados na área de saúde, porque ele permite que qualquer, qualquer cidadão brasileiro tenha acesso à saúde, né? E essa é uma das recomendações, né, da OMS, que todos tenham acesso à saúde. Então, nós teríamos a porta de entrada pelo SUS seriam através dos postos de saúde, né, ou de postos que são encontrados em bairros, né, através do médico de família e outros, onde você teria uma assistência básica e seria de responsabilidade dos municípios, né? Depois nós teríamos já áreas assim mais desenvolvidas ou que a gente pudesse ter uma assistência mais completa, com profissionais mais aí agora fugiu o nome, especializados, né? Então, você poderia ter pequenas cirurgias, cirurgias mais simples, internações, né? Que estariam relacionadas mais aos hospitais estaduais, né? E os hospitais federais, eles estariam ligados mais a doenças mais graves que precisariam de especialidades mais específicas, né, como o Hospital do Câncer, hospitais de traumatologia, que seriam casos mais graves e também com um número menor de pacientes, né? Então, isso foi, originalmente, o SUS foi pensado dessa forma, né? E era um sistema de saúde mais avançado, um dos mais avançados no mundo, né?
Em 1993, nós tivemos um outro salto, que foi o reconhecimento dos medicamentos genéricos. Então, com isso reduziu, né, ou, vamos dizer assim, barateou o custo dos medicamentos, né? E nessa época também já começam a crescer as indústrias farmacêuticas multinacionais, as indústrias nacionais elas começam a perder o território, né, a diminuir, porque as indústrias internacionais elas começam a comprar as brasileiras, a vigilância sanitária ela começa também a exigir mais das indústrias, e muitas indústrias nacionais e oficiais elas não conseguiram acompanhar essas exigências, né? Em 1997, nós tivemos um outro salto importante para a profissão farmacêutica, que foi a OMS reconhecer o papel do farmacêutico como agente de saúde, né? Então, vocês lembram lá no início, o farmacêutico, ele atendia o paciente, ele fazia assistência farmacêutica, ele tinha um papel muito próximo ao médico, né? E com o advento, com a vinda, né, da indústria, os farmacêuticos começaram a perder esse papel, né? A gente passou apenas a assinar a farmácia, né? E a gente perdeu o contato, né, com os pacientes. Então, a partir de 1997, com essa orientação da OMS, né, nós começamos a voltar, né, a ter novamente um papel importante, que é o da assistência farmacêutica, né, e que veio com toda a força, né? E se a gente perceber o currículo da farmácia hoje, ele é muito mais voltado à assistência farmacêutica do que a indústria farmacêutica ou análises clínicas, né? E nós perdemos espaço na análise clínica para o biomédico, né? Então, análises clínicas que antes era uma área específica do farmacêutico, área específica de atuação do farmacêutico, hoje ela já é dividida, né, com biomédico, né? Em 2001, o Brasil ele cria a Política Nacional de Medicamentos, né? Isso também é um salto para nós. Em 2013, houve na classificação brasileira de ocupação, eles instituem também a profissão farmacêutica, e aí ela, se antes nós tínhamos como atuação do profissional apenas a indústria de medicamentos, a indústria de alimentos, e você, vamos dizer assim, assinar a farmácia, né, você trabalhar na farmácia de manipulação ou em drogarias, né, o farmacêutico ele começa a poder atuar em várias outras áreas de atuação, né? Então, em 2013 também eles permitem as atribuições clínicas do farmacêutico, ou seja, eles reconhecem a assistência farmacêutica. Tá? Em 2014, a farmácia ela aparece como uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e a orientação sanitária individual e coletiva, né? Então, nós podemos, a partir desse momento, também a prescrever alguns medicamentos, né? Principalmente aqueles de venda livre, e também orientar. Então, a gente volta,
no passado, né? Porque nós já tínhamos essa função, essa atribuição, que a gente acabou perdendo, né? E agora ela está de volta. Em 2015, eles também, o farmacêutico, ele passa a poder atuar também na saúde estética, né? Então, essa é uma área bastante nova de atuação do farmacêutico. E em 2018, né, nós voltamos também a poder prestar serviço de vacinação, né? Então, a vacinação, se antes ela só poderia ser feita por médicos e enfermeiros, ela volta novamente para a farmácia, né? Então, nós também podemos vacinar, né? E essa é a gente está contando uma história bem resumida do farmacêutico. No material de apoio, vocês têm um material que vocês vão poder ler, né? Nós nos baseamos nessa aula, nesse material, mas vai estar disponível, já está disponível para vocês. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais da história, né, pode ler esse material. E aqui nós temos o hino do farmacêutico, né? Então, eu achei bem bacana. Tem aqui o autor, né, Slow Silva, ele foi do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, né? Então, o hino também está disponível para vocês, e a gente vai analisar um pouquinho esse hino, né? Então, ó que herança inaudita, farmácia, ciência milenar, de Galeno as antigas boticas, vieram a dor do homem minorar. Ergo os meus olhos bem alto e contemplo a missão do saber, que melhora a vida do homem e com prazer o ajuda a viver. Da grande missão da ciência, serei sempre um forte aliado, em busca de conhecimento, com a ética sempre ao meu lado. A cura do homem no passado, que por meio de ungüentos se dava, foi pelo eterno Hipócrates do tempo dos deuses tirada. Da inesgotável fonte de Deus, o homem de remédios se proveu, dos fartos recursos naturais, com sabedoria se serviu. Né? Então, esse hino, eu acho que ele assim, ele mostra um pouco do que a gente viu hoje, né? Ele retrata um pouco a história, né? Então, eu queria ver de vocês o que vocês acham aqui, o que mais chamou a atenção de vocês nesse hino, que é o nosso hino, né? O que chamou mais de atenção? A questão da ética. Então, com a ética sempre ao meu lado. Quem mais? Acho que essa questão dessa cura no passado, né, ficar eternizada aí, tá? Desde os ungüentos até o dia de hoje, do tempo dos deuses tirado, achei meio poético. Ela é bem poética, mas resume, né, claramente a história, né, que é do homem que a gente viu, né, os ungüentos foram as primeiras formas farmacêuticas, e aí tinha a ira dos deuses, né, então esse verso, ele mostra bem a história, né, a Jamile, atribuição da cura pelos remédios e não por deuses. Isso, né? Mais alguém? Bom, então, mas além do hino, né, nós temos o símbolo da farmácia. E aí vocês falaram muito bem, né? Numa daquelas imagens que nós vimos, nós tínhamos a cobra, né?
E o símbolo da farmácia é a cobra enrolada na taça. E esse é um símbolo internacional da profissão farmacêutica. Ou seja, em qualquer parte do mundo, se vocês verem esse símbolo, vocês podem saber que é um símbolo da farmácia, né? E esse símbolo ele tem origem na Grécia, né? E a taça, ela representa a cura, porque foi na taça que foram servidos aquelas tinturas, os vinhos, os chás, aquelas misturas, né? As garrafadas, né? Então, os primeiros remédios, eles eram servidos em taças, em copos, né? Então, é por isso que a taça representa a cura. E a serpente, ela representa o poder, né? Porque a gente sabe que o, o veneno das serpentes ele pode matar rapidamente, então isso dá um certo poder para ela. Representa também a ciência, porque esse mesmo medicamento, se a gente utilizar a ciência, ele pode servir como cura de algumas doenças. Então, a gente tem, por exemplo, o captopril, que é um antihipertensivo, né? Ele inibe a enzima conversora de angiotensina e, com isso, ele reduz a hipertensão. Ele foi obtido originalmente, né, de venenos de serpentes, né? E o descobridor do captopril foi um pesquisador brasileiro, né? Então, isso é bem bacana, né? E a sabedoria, né? Então, o farmacêutico ele tem que ser sábio, né? A gente tem que ter a sensibilidade de ouvir, né? Um raizeiro, uma benzedeira, né? A gente tem que ouvir esses conhecimentos que eles têm e tentar transformar esses conhecimentos em medicamentos que podem ser utilizados pela população, né? Mas de forma humilde, né? Valorizando esse conhecimento, porque hoje a gente já sabe que esse conhecimento era um conhecimento científico de um tempo bastante remoto, né? E a transmissão do conhecimento. Então, nós, farmacêuticos, nós temos por obrigação, no momento que a gente adquire um conhecimento novo, de também repassar esse conhecimento. E eu digo assim, nós que tivemos a oportunidade ímpar de estudar numa universidade pública federal, em que o povo brasileiro está custeando o nosso estudo, e no meu caso também, o nosso salário, nós temos uma obrigação maior ainda, né, de passar para essas pessoas o nosso conhecimento, né, de uma forma mais humana e também mais humilde, né? E, por fim, a gente tem também, hoje a gente falou da pedra filosofal, mas nós temos a pedra da profissão farmacêutica, né? Que no Brasil foi instituída através do Conselho Federal de Farmácia, pela Resolução 471, de 28 de fevereiro de 2008, ela coloca o topázio imperial amarelo como a pedra oficial da profissão, né? Então, alguns colegas farmacêuticos, eles têm um anel, né, da profissão, que é a pedra preciosa, que significa sabedoria, ativando o intelecto, a comunicação, a concentração, a disciplina, atenção aos detalhes e a harmonia do todo. Ou seja, são características, né, que o profissional farmacêutico precisa ter para atuar, né? E, por fim, eu queria deixar para vocês a descrição
do farmacêutico no olhar do Monteiro Lobato, né? E acho que todos vocês conhecem, foi o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele teve também uma importância muito grande na história do Brasil, na história do petróleo, na história da literatura infantil, né? Então, o Monteiro Lobato, ele diz o seguinte sobre o farmacêutico: o papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital. O farmacêutico representa o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas que, com o médico, dá combate às doenças. É quem atende às requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. Um serve a pátria, o outro a humanidade, sem nenhuma discriminação de cor ou raça, né? Então, que essa descrição do farmacêutico possa acompanhar cada um de vocês, né, nessa trajetória que vocês estão começando agora, né? Que vocês começaram no momento em que optaram vocês fizeram o Enem, que vocês escolheram, né, o curso e a universidade, né? Então, que durante todo o tempo, até vocês se formarem, vocês se aposentarem, mesmo depois, que esse pensamento caminhe sempre ao seu lado. Tá? Então, agora eu deixo a palavra com vocês, né? Nossa, gastei quase 2 horas, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Que alguma coisa tenha sido de novidade para vocês. Eu gostaria agora, então, que, não sei, a Carolina disse que tinha uma história para contar. A Carol, você está por aí? Tô aqui, Betina. Vai querer contar rapidinho? Ah, não sei, você já falou tanto da história farmacêutica. Posso deixar para depois. Não tem problema, Tá. não. É porque, assim, eu gosto da história bem antiga, né? A história bem antiga eu gosto muito mais do que as histórias, tenho mais facilidade para contar do que as histórias mais recentes. Não, assim, dá para compartilhar coisa aqui pelo celular ou só pelo computador? Não, pelo celular dá, só não Eu só sei tentar, como. só queria mostrar uma foto para eles. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Ai, pois, exposição de informações confidenciais. Legal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma foto aqui. Tá vendo, Betina, uma foto do meu avô aqui? Sim, tô. Então, não, só passar para eles um pouquinho assim, né? Porque fica tudo muito teórico, né? E às vezes a gente não consegue visualizar na prática essa questão da profissão farmacêutica, né? Esse senhor que está aí, gente, ele é meu avô, tá? Ele é o Elias Esper e ele é farmacêutico. E só rapidinho, né? O meu avô nasceu em 1934, um período antes da Segunda Guerra Mundial, né? Eu gosto sempre de linkar com os acontecimentos mundiais, né? O que para a gente entender o contexto das coisas. E em 1958, ele se formou em farmácia pelo FRJ, né, aqui no Rio, e o CRF dele é 164, é o 164 do Rio de Janeiro, né? Então, eu falo sempre que a gente não deixa de ser farmacêutico. A gente aposenta, mas a gente não deixa de ser farmacêutico. A gente é farmacêutico pro resto da vida, né?
Não existe, ele foi médico, ele foi enfermeiro. Não, nós fomos até o final da vida, né? E o primeiro emprego dele como farmacêutico foi justamente na indústria farmacêutica, porque ele tem tudo a ver com o que a Bettina falou. O profissional da época, ele se formava ou em análises clínicas, ou, né, se habilitava em análises clínicas ou indústria farmacêutica. Então, o primeiro emprego dele foi na indústria, que era o que tinha para o farmacêutico na época, né? A gente está falando de um período pós-guerra, e após a Segunda Guerra Mundial, a indústria farmacêutica veio com muita força, né? Temos que lembrar sempre a questão da penicilina, que salvou muitos soldados. Então, a partir desse momento, a indústria farmacêutica explodiu assim no mundo, né? E o farmacêutico ele tinha essa opção, né, de justamente trabalhar nessa área, na indústria. E é interessante até porque no dia que meu avô casou com a minha avó, foi assim, a minha avó conseguiu uma vaga no cartório, ligou lá para a indústria que ele trabalhava, aí ele foi de macacão, né? O pessoal antigamente trabalhava com um macacão todo paramentado, né? Assim, com um macacão grosso e tal. Aí ele foi de macacão lá no cartório. Não, peraí que eu vou casar. Falou com o chefe dele, peraí que eu vou casar agora na hora do almoço e daqui a pouco eu volto. Porque ela tinha conseguido marcar no cartório para casar naquele momento e a festa seria depois, né? Aí ela não queria perder o prazo. Aí ele foi casar de macacão farmacêutico lá na hora do almoço, casou lá com a minha avó, assinaram. Aí ele voltou a trabalhar. Aí depois é que ele teve a festa, né? Então, assim, minha avó contava isso, né? Ele chegou assim, Elias, que você não vai nem trocar de roupa, não. Tô na hora do almoço, tem que voltar. E só que na década de... Aí o que acontece, né? Meu avô trabalhava na indústria, só que depois ele ficou desempregado, foi mandado embora. Acontece, né? Faz parte, gente. E aí, na década de 80, ele resolve estudar e um pouco antes da década de 80, ele passa para o Hospital da Polícia Militar. Ele vai trabalhar na área hospitalar. Ou seja, é como a Bettina falou, justamente na década de 80, que você tem o início, né, do campo de trabalho do farmacêutico na área hospitalar, que é para onde meu avô foi e se aposentou, né? Então, ele se aposentou no Hospital da Polícia Militar. Lá no Hospital da Polícia Militar, ele trabalhou com o desenvolvimento de novas formulações e formulações. Então, na polícia, você tinha um laboratório farmacêutico que você fazia medicamentos para os pacientes. Você fazia xarope, você fazia comprimido, você fazia pastas, entendeu? Você tinha a área hospitalar tinha isso, né? Manipular os medicamentos para os pacientes. Aí depois ele vai trabalhar na vigilância sanitária, ou seja, que a Bettina falou, né, que depois de algum tempo, alguns anos, veio a questão da farmacovigilância, e aí ele consegue um emprego também, ele junta os dois, né, na vigilância sanitária, e ele era fiscal sanitário, e o que ele fazia? Ele ia nas farmácias fiscalizar as boas práticas e as condições de trabalho, né? Ele fiscalizava farmácias de manipulação e farmácias homeopáticas, né? Então, para ver se estavam de acordo com o RDC 67, vocês vão ver isso, vão aprender farmacotécnica. E ele ia lá fiscalizar, para ver se está em boa condição, tá, né, a condição da água, a condição dos produtos. E até um caso interessante que tem uma farmácia de homeopática aqui perto de casa, que a minha mãe sempre fazia homeopatia, né? E era uma farmácia excelente, super tradicional aqui de Vila Isabel. Até hoje ela existe, até hoje compro coisa lá, mando fazer fórmula lá. Só que a dona tinha 2 gatos na recepção. E um dia caiu para o meu avô fazer inspeção nessa farmácia. E ele queria multar e fechar a farmácia por causa desses 2 gatos. Aí minha mãe interviu. Não, pai, pelo amor de Deus, não fecha essa farmácia, não. Todo mundo compra essa farmácia, está criando causa por causa dos gatos. Não, mas não pode ter gato na farmácia de manipulação, gente. Assim, engraçada como antigamente as coisas eram. As pessoas tinham um gato dentro da farmácia. Aí autuou e a dona teve que tirar os gatos. E a farmácia funciona até hoje, graças a Deus. Entendeu? Aí, em 85, ele foi trabalhar no Hospital Getúlio Vargas, que é o hospital onde eu trabalhei também. E no dia que eu nasci, ele estava de plantão lá no hospital. Então, uma coisa meio astral, né? Anos depois, eu trabalhei lá, justamente com a chefe, com a menina né, que trabalhava com ele. Então, assim, coincidências, né? Da vida. Aí, em 86, não sei o que aconteceu com meu avô, que ele teve quero fazer outra faculdade. Farmacêutico tem muito disso, né? Em algum momento da vida, você vai querer fazer outra faculdade, né? Isso é normal, tá? Não quero mais farmácia, sei lá. Não,
uma coisa na cabeça dele e foi fazer direito. Mas na hora ele acabou como farmacêutico mesmo, fez direito por fazer, não chegou a exercer, e em 2000 se aposentou. Então, assim, para vocês verem como a trajetória dele se encaixa perfeitamente na aula que a Bettina falou. A questão como que era a formação na época, o campo de trabalho na década de 50, por que era assim, depois o crescimento da farmácia hospitalar, a farmacovigilância, que veio justamente por conta dos incidentes com as reações adversas a medicamentos. Aí, a minha trajetória aqui já é bem diferente do meu avô. Né? Eu nasci em 85, eu me formei na UF como em farmacêutico industrial, né? A UF ainda era, naquele tempo, você já sabe, saía com farmacêutico industrial, já saía habilitada para isso. Tem 10 anos, né? Hoje já não é mais assim, você sai generalista, né? E eu já me identifiquei logo de cara pela área hospitalar, assim, sempre foi minha paixão. Diferente do meu avô, que foi para a indústria, eu já entrei na hospitalar. E na hospitalar, eu também tive a minha veia pesquisadora, né? Então, fui fazer mestrado, né? Fui fazer pesquisa também, fiz residência, tal. Fui da aeronáutica, fui militar também, isso aí já é uma outra conversa. Então, assim, a geração de hoje, né, ela é bem diferente daquela geração que a Bettina falou. Mas por quê? Porque a farmácia evoluiu, entendeu? Você hoje tem um campo maior de trabalho, tem muitas possibilidades. E eu posso falar que é uma evolução, né, da profissão. É isso. Vou fechar aqui. Obrigada, Carol. Bom, se vocês quiserem ainda fazer algum comentário. Já passou da hora 4 minutinhos. Então, queria agradecer vocês por vocês terem participado, né? Hoje tem um número bem reduzido, tá? Mas a gente tenta trazer a história de uma forma um pouco mais interessante, né? Mais divertida, tá? E eu vou deixar o material já está disponível para vocês, né? Nós vamos disponibilizar também a aula gravada, né? E quem tiver curiosidade para ler um pouco mais sobre a história da farmácia, tem um material escrito, né, lá no material de apoio. Tá? Em breve vocês vão conhecer também algumas áreas de atuação do farmacêutico. Boa tarde a todos.